Santo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Cumprimento a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Glória a Deus, né? Mais uma noite abençoada para nós, né, irmãos? Tivemos ontem o culto ali no Tijuca. Deus abençoou o nosso culto ali, né? E hoje estamos aqui, pela graça de Deus. Tá certo? Deus abençoe o irmão Ivanildo, a irmã Sheila, né? Estão conosco aí. A irmã Noemi também, né? Sua menina. E todos os demais, né, irmãos? Hoje, domingo, estamos aqui pela graça de Deus. Que sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sinta na casa do Pai Celestial. Amados, nós vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Oh, glória! Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 40 do profeta Isaías, versículo 3. Diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta bênção à leitura da sua palavra. Glória a Deus. Estava ouvindo o irmão Tarcísio falando aqui, né, irmãos? E nós vamos falar nesta noite um pouquinho sobre a infalibilidade da palavra falada de Deus, né? A infalibilidade ou a inefabilidade. Deus é infalível, né, irmãos? Nós somos falíveis, limitados, né? Mas Deus não é falível. Deus é infalível. Tá certo? Como nós pregamos, Deus não é um Deus compreensível, né? Se ele fosse compreensível, não era Deus. Né? Então, ele é incompreensível, né? Não tem, a mente humana não está à altura de compreender os desígnios de Deus, né? Por isso que o ímpio, às vezes o ateu, né, vê aí uma criança que morre com uma morte cruel, um acidente, alguma coisa, e fala: onde é que Deus está? Por que que isso aconteceu? Com coisa que Deus tem que salvar e curar, libertar todos, né? Mas aí que está, né, que a nossa mente não pode compreender os desígnios do Todo-Poderoso. Deus faz o que lhe apraz, né? Porque Ele é Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho, irmãos, aqui, nós lemos Isaías, né, falando de João Batista. Você sabe que essa profecia de 43 de Isaías aponta para João Batista, lá no Novo Testamento. Praticamente 700 a 720 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou essa profecia aqui, né, irmãos? Voz do que clama no deserto. E isso cumpriu com João Batista. Então, veja, por quê? Porque Deus é infalível. Pode passar 100, 200, 300, 400 anos, né? Mas você vê que 700 anos apareceu João Batista para cumprir a profecia de Isaías, porque Deus falou, não foi Isaías que falou. O homem não tem nada, amém? O que tem é Deus. Deus pode usar o homem, amém? E ele tem que permanecer humilde, porque se ele começar a se exaltar, Deus tira ele também. Não é assim, irmãos? Porque todo mérito vai para nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não merecemos nenhum mérito. Não. Todo mérito vai para Ele. Porque, na verdade, o homem não faz nada. Quem faz é Deus, né, irmãos? Então, veja, Deus sempre tem uma maneira de fazer as coisas. Assim, quando pensamos em suas, veja, em suas maneiras, quando nós pensamos na maneira de Deus, o que temos que fazer? Temos que recorrer à Bíblia.
Às vezes está com uma dificuldade, um problema, uma causa. Aonde é que você vai encontrar as respostas? Na palavra. A Bíblia tem todas as respostas para nós. E o que não tiver lá, o próprio Deus te inspira, te revela. Tá bom? Você precisa de uma resposta? Vai falar com Deus, vai orar, vai buscar. Amém? Porque ele diz: aquele que me busca, me encontra. Isso são leis de Deus. Capítulo 7, se não me falha a memória, de Mateus, lá tem a lei de Deus lá. Né? O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Isso é lei, irmão. Tá? Isso é lei. Se você busca uma coisa boa, o que você busca, isso você vai encontrar com toda certeza. Tá? O que você pede, você vai receber, mas pode demorar, não importa que demora. Tá? Você tem que saber pedir. Porque se você pedir uma coisa ruim, você vai receber também a coisa ruim. Tá? Nós somos ser pensante. Tá? Então você tem que ter o pensamento, né? Pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Tá? Então aqui, eu estou citando da mensagem do profeta, a infalibilidade da palavra falada de Deus. Deus sempre tem uma maneira de fazer as coisas. Nós queremos fazer da nossa maneira, porém, às vezes não dá certo, né, irmão? Nós queremos enfeitar isso, quer fazer aquilo, quer, né? E nós temos que fazer da maneira de Deus. Não adianta nós fazer um Pentecoste fabricado aqui, né, irmão? Vamos fabricar um Pentecoste aqui, não é da nossa maneira, não vai aprovar. É fogo de palha, né? Põe fogo na palha, já não tem mais fogo, né? Mas se for a maneira de Deus, aí isso dura no seu coração. O Pentecoste de Deus, uma experiência com Deus, isso vai estar queimando o seu coração hoje, amanhã, um mês, o tempo todo. Por quê? Porque está fazendo da maneira de Deus. O mundo quer fazer das suas próprias maneiras. Até as igrejas, até as religiões. Eles querem fazer as suas igrejas das suas maneiras e não aprova nunca. Porque Deus já estabeleceu o padrão. Amém? Deus já estabeleceu o padrão da sua igreja, que é a palavra, no coração do eleito. Amém? A palavra de Deus. Nós somos a igreja, como Montarcísio fala, não é as paredes. A igreja é formada por membros, né? Nós somos membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E a palavra igreja vem do grego chamado eclesia, que significa os chamados para fora. Quer dizer, Deus tira você de fora do mundo, do pecado, das coisas erradas. Glória a Deus, como todos nós estamos aqui. Né, irmão? Deus tirou nós da lama, do pecado. Tirou a incredulidade de nós. Muitas vezes nós temos que se separar também, como Deus disse para Abraão, separa-te. E Abraão se separou. Mas mesmo ele separando, ele levou o Ló. Né, irmão? E o que aconteceu? Deus não pôde abençoar bem o Abraão, porque ele estava com o Ló. Aí Deus falou, olha, separa do Ló. Ló, é o seguinte, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, não vai dar certo nós caminhar desse jeito. Olha os nossos pastores aí brigando por causa de água, por causa de pasto. Não dá certo, Ló. O Ló falou, tio, realmente não dá certo. Então, tio, eu vou escolher. E ele escolheu Campinas, plano, cidades, né, irmão? Lembra que o Ló escolheu? Campina, lugar fácil. Deixou para Abraão serra, montanha, deserto quente. E o Ló escolheu Campina, cidades de Sodoma e Gomorra, tanto que ele virou o prefeito da cidade. Mas você viu o que aconteceu? Então tem que deixar a escolha de Deus. E o que Deus falou para Abraão? Abraão, não se preocupe de você ficar aqui com montanha, com deserto. Toda a terra é sua. E como toda essa terra aqui é de Cristo. Todo o planeta é de nosso Senhor Jesus Cristo. O único problema é que está grilhado, está possuído. Né, irmão? O posseiro Satanás, ele está tomando conta do planeta. Mas os dias dele estão finalizando. Para que Deus volte e tome o controle da terra e estabeleça o seu reino milenial aqui na terra. Por isso que nós temos que deixar da maneira de Deus.
Não adianta ser da minha maneira. Nós não faz nada certo sem Deus. Amém? Nós faz certo com Deus. Muito bem. Então, irmãos, veja, a infalibilidade de Deus na palavra falada, como Deus operou lá atrás, Ele tem que operar aqui também. Porque Ele é perfeito. Como é que Deus operou lá atrás de uma forma e vai operar agora, hoje, diferente aqui? Deus não muda, amém? Por isso que você tem que conhecer o seu Deus. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Assim como Ele operou lá atrás, Ele vai ter que operar aqui também. Porque se Ele não fizer, Ele não é Deus. Irmão. Você vê que Deus não está melhorando a sua palavra. Sabia que Deus não está melhorando o seu pensamento? Porque o pensamento dele é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. Deus não tem que melhorar a sua palavra, né? Porque a palavra já é perfeita. Então veja, irmãos, veja. A infalibilidade de Deus na palavra falada, como Deus operou lá atrás, Ele tem que operar aqui também. Por exemplo, cura divina, Ele curou lá atrás. De que forma que Deus fez a cura divina lá atrás? Através da fé. E hoje, através da fé. Deus, para curar, a pessoa tem que ter fé nele. Hebreus 11:6. Amém? Creia que Deus existe. E sem fé, né, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, nesta noite, eu creio que você crê. Eu creio que o irmão que veio tem fé. Eu creio que a irmã que veio tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Amém? Então você está na operação da economia de Deus. Deus está operando na sua vida, porque você veio porque você tem fé. E se você tem fé, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E se você tem fé, você vai receber o que você vai buscar nesta noite. Amém? Porque essa é a maneira de Deus. Dar àquele a quem pede. Você pede, você vai receber, irmão. Por quê? Deus é inefável. Veja, Cristo disse, pedi e recebereis. Isso conclui. Pedi ao Pai qualquer coisa, em meu nome, eu o farei. A palavra foi expressada. Isso conclui. Esse é meu filho amado, ele disse. A ele ouvi. Ele é a palavra. Amém? Então, irmãos, veja. O que eu estou querendo transmitir para a igreja é que nós levamos a palavra de Deus muito superficialmente, irmão. Desculpe aqui. Você lê e não crê. Tem que exercitar a sua fé no crer. Amém? Porque veja bem, eu vou repetir isso aqui, foi por inspiração dada ao profeta. Veja. Cristo diz, pedis e recebereis. Isso conclui. O que você pede a Deus? Eu quero uma cura de uma enfermidade. Então você peça, amém? E conclui o seu pedido. Como? Fica firme na fé. Pode continuar doente? Pode. Mas você está firme na fé. Você está crendo. Você está crendo, e você vai orando, e você vai pedindo, Senhor, o Senhor não é homem que minta, o Senhor não é homem para arrepender de falar alguma coisa, o Senhor disse que aquele que pede recebe, o Senhor disse, tudo que pedires ao Pai, no teu nome recebereis. Então, Senhor, eu quero a minha cura, eu quero a minha libertação, eu quero a solução dessa causa. Isso conclui, irmão, e você faz firme a sua fé. Não vacila não. Não vacila não, creia. Ah, mas pode ser o câncer, pode ser qualquer coisa. Josué parou o sol e a lua. Sadraque, Mesaque e Abednego meteram o peito dentro da fornalha de fogo ardente e o fogo não fez nada com ele. Jogaram Daniel na cova dos leões
leões com dias e dias sem comer, tudo seco, magro, com uma fome terrível. Os leões ficaram tudo mansinho. Por quê? Isso conclui a fé. Amém? Então, nesta noite, irmão, nesta noite, Deus, Ele quer operar na nossa vida. Ele quer fazer obras na sua vida. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Amém? Deus quer fazer algo novo. Deus quer te parabenizar com algo. Mas você tem que crer. Amém? Você tem que falar, eu recebo. Você tem que interagir. Amém? Você tem que falar, eu creio. Eu recebo. Amém? Eu tenho fé na palavra do Senhor. É para isso que eu estou aqui nesta noite. Cristo disse, pedis e recebereis. Pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome, Cristo disse, eu farei. Será que Cristo mentiu aqui, irmão? Será que Deus é mentiroso? Hebreus 6, é impossível que Deus minta. São 5 coisas impossíveis para Deus. Uma delas é impossível Deus mentir. Outra é impossível Deus mudar. Outra é impossível Deus falhar. Outra é impossível Deus recuar. Deus não tem toque de recuar. Deus só tem toque de avançar. Então, nesta noite, isso conclui, irmão. Tenha fé. Você, irmão e irmã, que veio por uma necessidade nesta noite. Deus está falando aqui da infalibilidade da palavra falada de Deus. Que quando você fala essa palavra, você crê nessa palavra. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, traz o poder para você. Traz a fé para você. Traz a causa resolvida para você. Deus está vendo todas as coisas, meu irmão. Ele olha para você e vê a sua necessidade. Muitas vezes não é nem necessário que você peça. Que Deus conhece mais do que nós pensamos. Então às vezes você está com uma situação difícil, que não está alcançando resultado, está frustrado, está para baixo, mas nesta noite Deus está te levantando pela fé. Deus te está fortalecendo pela fé. Glória a Deus! Deus te anima, meu irmão, pela fé. Vai para casa, dorme o seu sono, come a sua comida e creia e descansa. Porque o Senhor já te visitou e já cuidou da sua situação. Por quê? Porque nós estamos falando aqui hoje sobre a infalibilidade da palavra de Deus. Eu posso falhar, irmão. Qualquer um de nós pode falhar. Mas essa palavra de uma pessoa chamada Jesus Cristo, que não pode falhar. Deus não falha. Amém? Você pode até demorar de receber por causa da sua luta, por causa da falta de fé. Tá? Mas a fé está aí. O negócio, irmão e irmã, é que você não sabe operar a fé. Você não está sabendo operar a fé. Porque quando é para você operar a fé, você corre para o posto, você corre para o remédio. Não é isso? Você tem que ter a chave de abrir e fechar. Abrir a palavra. Eu creio. Amém? Ah, mas a minha fé está pouca. Irmãos, 12 de Romanos, diz Paulo que Deus deu para nós, cada um, uma medida de fé. Ninguém pode falar não tem fé. Ninguém. Ah, como todo aposentado tem um cartãozinho do banco, né, irmão? Não tem? Todos os aposentados não recebem o cartão do banco? Recebe. Mas você vai no Bradesco, você vai no Banco do Brasil, na Caixa, tem uma fila de gente que não sabe sacar. Não é assim? Está dependendo de alguém para ajudar. No espiritual, nós não podemos depender, irmão, de ninguém. É individual. Você tem que aprender a operar a fé. Lá no banco, amigo, vem cá, me ensina a sacar aqui, como é que é. A pessoa pode até digitar a sua senha lá, te roubar, fazer qualquer coisa, porque no mundo é assim. Mas no espiritual, é você e Deus. Ah, eu não estou sabendo operar a fé. Deus te ensina a operar a fé. Como? Crendo. Creia.
Você tem que crer, meu irmão. E crer. Não estou conseguindo crer. Então fale. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus. É isso. Vai falando, irmão. Vai falando. Porque você vai falando, eu creio. Você está escorregando na fé e não consegue firmar. Eu creio. Escorrega daqui, escorrega. Passa um pouquinho e se encontra um terreno firme. Eu creio. Eu creio. E já está num terreno firme, não escorrega mais. E aí aquela fé toma uma certa altura, né, irmão? Como medidor, ela sobe numa certa altura. E aí tudo que você pede, você recebe. Porque a sua fé está operando. Isso. Hoje eu tirei para falar isso aqui. Deus, orando a Deus. Aí o irmão Tarcísio acabou entrando aqui, falando da infalibilidade de Deus. Por outras palavras, né? Apenas para confirmar. Mas eu vou entrar num assunto aqui, irmão, um pouquinho meio forte, tá? Assim, sobre isso mesmo que estamos falando. Diz assim, quando uma pessoa está clamando por misericórdia, veja, quando uma pessoa está clamando por misericórdia, Deus atua dessa maneira e os cura. Você vê que tem muita gente que clama, né, irmão? Misericórdia, me ajuda. Tá. Deus atua dessa maneira e os cura. Vê. A fé deles atua em Deus sem qualquer adulteração. A fé não pode ser uma fé adulterada, não pode ser uma fé híbrida. Não pode ser uma fé mesclada, não pode ser uma fé fabricada, não pode ser uma fé intelectual, mental, não. Tem que ser a fé genuína, do coração. É uma fé que ela aloja no coração, na alma. Porque nós temos fé mental, que não vale nada. Ajuda. Por exemplo, você deita para dormir e fala, vou dormir, amanhã cedo eu acordo. Essa é fé mental. A gente usa ela. Né? Você vai sair daqui, vou viajar, vou pegar o avião, vou para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Você entra no avião com aquela fezinha que vai chegar, não é assim? Você entra no avião, meu Deus, o avião vai cair. Não, você entra com fé que você vai chegar lá. Essa é uma fé natural. Não é só nós que tem essa fé. Até os ímpios têm essa fé. Mas a fé que Deus está exigindo é a fé da alma. Da alma. Porque a alma só tem uma coisa. Ou ela tem a fé, ou ela tem a dúvida. 90% da humanidade tem a dúvida. É pouquíssimos que têm realmente a fé no coração. Tá? Então veja, quando uma pessoa está clamando por misericórdia, Deus atua dessa maneira e os cura. A fé deles atua em Deus sem qualquer adulteração. Crendo nele, Deus pede esse requisito. Se podes crer, pode ser curado. Não é assim que está em 9 de Marcos 13? Se tu podes crer, tudo é possível. Mas se este homem diz, Senhor, tu conheces meu coração, eu creio em ti. O Senhor sabe, Deus, eu creio em ti. O Senhor conhece meu coração. E Deus não fazê-lo, ou Deus não atendê-lo, ele não poderia ser Deus. Ele tem que atuar da mesma maneira que fez lá atrás. Se ele não atua, se ele atua de outra forma, ele atua mal. Então não é Deus, não é infalível. Então é igual como nós, homens. Amém? Como é que eu tenho uma dor, eu oro, creio, some. Isso é Deus. Amém? Através da minha fé. Através da minha fé. Então aqui eu estou citando, irmãos, tá? Que o mesmo Deus que operou lá atrás, ele opera hoje também. Deus não pode mudar. Tá? Deus é infalível. Por que eu estou repetindo isso? Para inocular na sua mente. Para você crer mais ainda. Para você confiar mais na palavra. Amém? Mas tem doenças que não tem. Não existe esse negócio de doenças incuráveis. Não existe esse negócio que a pessoa não alcança. Não. Não existe isso.
todas as coisas são possíveis. Deus pode te curar da diabetes, controlar essa diabetes. Deus pode controlar sua pressão arterial. Deus pode tirar a ansiedade. Deus pode tirar o demônio da enfermidade. Deus pode tirar o câncer. Deus pode tirar a tuberculose. Deus pode tirar de você o problema da coluna, do nervo ciático. Não importa, essas coisas não são nada na presença de Deus. E por que Deus permite? Para você orar mais, para você buscar mais a Deus, para você lutar com isso até alcançar a vitória. Deus permite às vezes uma enfermidade como um espinho em você, para você buscar mais, para você fazer um voto. Que voto? Senhor, se o Senhor me curar, se o Senhor me libertar, Senhor, todas as igrejas que eu for, eu vou pedir para me dar um testemunho. Deus te cura. Por quê? Porque Ele vai ter lucro. Aonde você vai, você testemunha Ele. Falou, irmãos, boa noite para vocês, Deus abençoe. Eu quero dizer para vocês que eu portava uma certa enfermidade, que passei muitos anos com essa enfermidade e não tinha cura, os médicos não davam jeito, e aí eu optei por exercer a fé, criei em Deus, coloquei minha vida no altar, pedi, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me curar. Sabe o que aconteceu, irmão? Não tenho mais nada. É isso, meu irmão. O nome de Deus é glorificado. Pronto, Deus quer que nós o glorificamos. Amém? E desculpe o que eu vou falar aqui, tá, irmão? E se Ele permitir nós um espinho na carne, igual de Paulo, e Ele não quiser nos curar, nós vamos até o fim. Nós não vamos desistir de Deus por causa de uma coisinha dessa. Amém? Como Paulo fala. Né? As coisas desse tempo presente não há de comparar com a glória que há de ser revelada em nossas vidas, com a eternidade, com a vida eterna, meu irmão. Já parou para pensar na vida eterna? Você nunca mais morre. Você viaja o planeta Terra em fração de segundos. Para pensar, você nunca morre, você nunca fica velho, você nunca vai ter uma doença, vai ser jovem por toda a eternidade. Então compensa nós lutar. O irmão Brana fala ainda que eu sofresse 1000 anos de enfermidade. Eu preferiria sofrer os 1000 anos de enfermidade, de espinho na carne, e depois entrar na eternidade com Deus, livre de tudo, do que não ter uma enfermidade, ter saúde boa e depois morrer e ir para o inferno e depois para o lago de fogo. Que graça teve? Nenhuma, irmão. Não. E outra, desculpe aqui, essas enfermidades não é nada. Isso é na carne, não é na alma. A nossa carne não se converte, tá? A carne nossa é o símbolo da incredulidade. A nossa carne não se converte. O que converte nós é a alma e o espírito. Carne e sangue não herdará o reino do céu, 15 de Coríntios. O que converte em você é sua alma e seu espírito. Tá? Mas o seu corpo, que é esse invólucro, porque dentro de você está a carne. O seu corpo, esse aí é redimido. Deus não perde o seu corpo. Mas a peçonha do pecado que está correndo dentro de nós, chamado carne, esse sangue que veio pela via sexual, que veio pela via do pecado, né, irmão? Esse aí não herda o reino do céu. Esse sangue é sangue de contaminação, tá? Nós vamos ter o nosso corpo teofânico, um corpo celestial, um corpo sobrenatural, amém? Igual o corpo de Jesus de Nazaré. Que ele diz, como ele é, nós seremos. Amém? Então nessa noite, irmão, veja, exercita a sua fé. Amém? Creia mais. Quer um conselho? Olhe no espelho da sua casa e diz, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Vai falando a palavra, porque o segredo aqui é o poder da palavra falada. Vai falando a palavra, eu creio. A sua carne, não creio, porque eu sou carne, eu não quero crer. Mas o Espírito que está dentro fala, carne, você cala a boca, porque o Espírito e a alma que está aqui, crê no Todo-Poderoso, carne. Você, carne, fica no seu lugar. Você tem, irmão, que pôr lá, como diz o salmista, né?
Nós colocamos freio na boca dos cavalos, não é assim? Tem hora que você tem que colocar freio em você. Porque a sua carne, ela conspira contra você. Tá? Você quer saber bem? A sua carne conspira contra você para te levar para o inferno. Porque o diabo não pode fazer nada contra você, a não ser usar a sua carne. Mas se você vencer a carne, se você manter ela debaixo do cabresto, debaixo de ordem. Daí meu irmão aí, Ivanildo, ele lembra. Meu pai comprava cavalos e vendia. Burro, jumento, né? Quando nós era guri. E às vezes meu pai falava assim: Domêncio, leva esse cavalo aqui para beber água lá no rio. E eu colocava o cabresto nele, né? O borçal. E sabe como é que é, moleque, né? Só pisava no joelho ali, passava a perna por cima. Só que, irmão, aqueles animais... É animal, né, irmão? Você acha que o menino tem tanta força de puxar a rédea para... Então eu ia indo no trieiro, montado no cavalo. Veja bem o que eu quero dizer. Aí tinha um lado esquerdo assim, irmão, aquele estava bonito assim, de capim, verdinho bonito, mas o rio era para cá. Ele envergava assim a cabeça, irmão, para ir lá comer as touceiras de... Tá entendendo? E eu puxava ele, cavalos, burro, que meu pai comprava das fazendas para negociar. E quem disse que eu conseguia fazer o bicho vir para cá? Não conseguia, não. O que eu fazia? Eu frouxava um cabresto, ele lá e comia, mastigava bastante capim, comia. Aí eu puxava, até que ele ia para lá para o rio para beber. Você entendeu o que eu quis dizer? Assim é a sua carne. Né? Passa perto de um bar, o cavalo da carne já quer beber um copo de cachaça. E você fala: mas eu sou cristão, eu sou crente, não posso ser. E a carne já está indo para lá. Põe uma pinga para mim aí. Não é assim, irmão? Não posso passar uma mulher com a roupinha imunda que já está olhando. Esse é a carne que tem que sujeigar. Você tem que vencer ela. Você tem que superar a sua carne. Não é a carne do outro, não. Eu tenho que vencer a minha carne. Eu tenho que mandar em mim. Eu tenho que ter autocontrole nos olhos, no ouvido, na mente, na língua. Eu tenho que dominar esse homem. Amém? Porque senão ele me domina. Por isso que você vai para 8 de Romanos. A luta da carne contra o espírito. Não vamos entrar em detalhes. Então, amados, veja, finalizando, seguindo. Quando uma pessoa está clamando por misericórdia, veja, Deus atua desta maneira e os cura. A fé deles atua em Deus, sem qualquer adulteração. Crendo nele, Deus pede esse registro, ou esse requisito. Se podes crer, pode ser curado. Mas se este homem diz: Senhor, tu conheces meu coração, eu creio em ti. E se Deus não fazê-lo, não atender essa pessoa, ele não poderia ser Deus e fazer isso. Ele tem que atuar da mesma maneira que fez lá atrás. Se ele atua mal, ele não é Deus. E Deus sabe isso que estamos falando. Marcos 16. Esses sinais seguirão os que crê. No meu nome expulsarão demônio. Meu irmão, expulsamos muito demônio já. Coisa ruim ficar expulsando demônio. Em meu nome, né? Pegarão na serpente. Paulo pegou numa, né? Catando graveto. Quando ele jogou os gravetos no fogo, a cobra picou a mão. Ele chacoalhou ela no fogo. Não aconteceu nada com Paulo. Por quê? Porque Paulo estava no trabalho de Deus, né? Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não falou que é o pastor que vai curar. Não falou que é o evangelista que vai pôr a mão para curar. Ou o apóstolo. Ele disse: todos os que crêem no meu nome porão a mão sobre os enfermos. Amém? Pastor, e as irmãs? Todos. As irmãs e os irmãos. Nós somos o sacerdócio real. A irmã está lá numa luta. Vamos dizer que seu marido está muito ruim. O que tem ela pôr a mão nele? Não tem nada? Entendeu? Orar pelo seu marido. Ou o marido orar pela esposa, orar pelos filhos. Por quê? Ele diz: se creres, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Porque além da fé do doente, a fé da pessoa que está orando, junta essas duas fés, traz Deus em cena e aquela pessoa é curada.
aquela pessoa é libertada. Amém? É assim que funciona. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Por quê? Porque Deus fez isso lá atrás. E agora Ele faz aqui também. Deus continua curando? Continua, irmão. Eu sou prova viva. Já vi a cura, já vi as bênçãos, já vi os milagres de Deus, coisa acontecer assim, ó. Tá? E tem hora que você não precisa nem orar, você só fala a palavra. Haja isso, aconteça. Que isso se faça agora, em nome de Jesus Cristo. Creia e vá embora. No outro dia o negócio está feito. Porque quando Deus criou os planetas, Ele falou, haja, faça. E foi embora pelo universo. E as coisas foram explodindo e fazendo tudo o que Ele falou. Nós somos da mesma forma. Porque tal pai, tal filho. Você fala a palavra, você ora e vai embora. Fazendo o seu a fazer. Deixa que Deus vai operar o que você pediu. Não fica lá, igual a mulher da montanha, né, irmão? Sabe da mulher da montanha, né? Ela orou para a montanha sair e precipitar no mar. Não é assim? Cristo falou, se orar, tiver fé, né? Aí ela falou, Deus falou, né? Então, montanha, vou orar aqui para você, montanha, sair daqui e precipitar lá no mar. Aí orou, tal, e ficou lá esperando, irmão. Ficou esperando. Passou quase a madrugada inteira. Aí eu falei, bom, eu já sabia que você não ia mudar daqui mesmo. Eu já tinha certeza. Então, quando que essa fé, meu irmão, ia funcionar, ela já tinha certeza antecipada que a montanha não ia precipitar no mar. Então é a mesma coisa, se você ora e crê, e depois fala, eu estou orando aqui, mas duvido que isso vai... Já era, meu irmão. Você não pode ter um cabelinho de dúvida. Você tem que orar. E quando você vê o ponteirinho da fé balançar, opa, creio. Está curado, irmão. Irmão, está curado. Em nome de Jesus Cristo. Você não tem mais nada. Pronto. Segura. Não deixa dúvida entrar, não, irmão. Por isso que Cristo, quando ia fazer as curas, Ele levava Pedro, Tiago e João. Ele não levava muita gente, não. Porque tem gente que é incrédulo. Tem gente que atrapalha. Tá? Tem gente que você vai orar, tem 3, 4 incrédulos ali que não crê. Manda as pessoas sair de perto. Dá para você me dar licença? Eu vou orar para essa pessoa na cama aqui. Dá para vocês me dar licença? Tira, irmão. Porque eles estão ali com dúvida, com incredulidade. E o próprio Deus falou que eles não alcançavam muita coisa por causa da incredulidade deles. Quando ele foi orar para a menina morta lá de Jairo, né, irmão? Ele entrou lá e o povo, não, a menina já está morta. Ô Jairo, fala para o mestre que ele pode ir embora, né? A menina já morreu, nós vamos já embalsamar ela para sepultar. Jesus olhou para o Jairo e falou, a menina dorme. Entendeu, irmão? Então, aí riram de Jesus, né? Olha, diz que dorme, né? Quando Jesus chegou na casa do Jairo, né? Tirou todo mundo lá da sala, tirou todo mundo e falou, Pedro, Tiago e João, me acompanha. E o pai da menina e a mãe. Só. O resto, tudo para fora. Entrou lá, né, irmão? Chegou na beira da cama. Talita, cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. A menina levantou, né, irmão? E logo arrumaram comida para ela comer. Amém? Por quê? Porque Cristo entrou lá e operou a cura com sabedoria. Tem hora, irmão, que nós não alcançamos as coisas por falta de sabedoria. Esses tempos eu vi um irmão, da mensagem mesmo, orar para uma menina paralítica, cadeira de roda. Desculpe aqui, tá, irmão? Eu acho que tinha mais de 100 celular ligado em cima da menina. Deus não faz espetáculo. Eu olhei assim, falei, eu estava no encontro. Eu olhei e falei, pode esquecer. Deus não faz espetáculo. Quando Deus curava, Jesus falou, olha, não diga a ninguém. Irmão, hoje, qualquer coisinha está na internet. Não vê aí as igrejas, as neopentecostais? Às vezes não é nenhuma cura. Já faz aquele alarde de cura, de milagre, querendo ajudar Deus. Deus não precisa ser ajudado. Fabricando curas, fabricando isso e aquilo, e depois a pessoa passa uma situação difícil. Não, irmãos, não adianta. Vamos
fazer da maneira de Deus. Amém? Da maneira de Deus. Amém? Glória a Deus. Os que o chamou, justificou. Os que justificou, também glorificou. Isso é correto. Ali é onde confunde obras e graça. Graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz para Deus. Graça que nós leva a Deus. Obras são o que você faz para Deus. Vê? Amém? Então, obras e graça. Tá? Nós não somos salvos por obras. Como diz 2 de Efésios, nós somos salvos pela graça. Mediante a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora a obra, a graça em nosso coração e a salvação em nós produz boas obras. Tá? Então quer dizer, quem produz essas obras é o próprio Espírito de Deus atuando no irmão. O irmão fala, não, eu sou bom porque eu fiz isso, não foi você que fez. Foi Deus que fez. Ah, aquele irmão veio aqui, aquela irmã veio aqui, cantou um hino lindo, rapaz, precisa ver o hino que aquela irmã cantou, rapaz, que dom. Mas não é dela, foi Deus que deu para ela o dom. Olha que irmão que subiu no púlpito, irmão do céu, ele trouxe uma pregação, que pregador. Não é o irmão, o Espírito Santo que é o pregador. Nós não temos mérito, irmão. Nós não temos mérito nenhum. Por quê? Porque, irmãos, quando Deus fez o pacto a Abraão, Deus falou assim, Abraão é o seguinte, eu vou falar de uma maneira nossa aqui. Deus falou, Abraão é o seguinte, olha, eu escolhi Adão para ser o rei da terra e tomar o controle geral da nação. Ele quebrou o pacto. Ele fracassou, feio. Depois eu escolhi Noé. Noé foi bonzinho, tudo, mas depois Noé ainda me deu uma pequena decepçãozinha. Ele embriagou, ficou nu, trouxe escândalo, tá? E agora, você, Abraão, eu quero fazer um pacto com você. E o pacto, Abraão, que eu vou fazer é um pacto incondicional. O pacto que eu fiz com Adão, com Noé, foram pactos condicionais, sobre condições. Por exemplo, Adão está vendo aquela árvore? Não coma da árvore proibida, porque no dia que comer, morrerá. Adão comeu, trouxe a raça humana à morte. Então Deus falou para Abraão, então Abraão, é o seguinte, eu vou fazer um pacto incondicional com você. Em outra linguagem, não vou exigir de você nada. Porque o homem não dá conta. O homem não consegue. Vou exigir de mim. Amém? Então, irmão, a honra vai para quem? Para Deus. Porque tudo que o homem faz, se não for pela vontade de Deus, não funciona. Amém? Tudo que a mulher faz, alguém falou, mas Maria deu à luz, né? Ela ganhou um filho fora do sexo. Pois é, mas quem deu para ela o filho? Quem deu o embrião? Quem deu o sêmen e o óvulo que Deus não ocupou nem o óvulo da Maria, meu irmão? Deus fez um óvulo e criou um genes e colocou no ventre da Maria por obra e graça do Espírito Santo. Deus não usou nem mesmo o óvulo de Maria. A única coisa que Maria emprestou foi o ventre. Porque o músculo nosso vem do óvulo da nossa mãe. E a vida, os genes, vem do nosso pai. Se Jesus tivesse o óvulo de Maria, ele teria carne de Maria. Em outra linguagem, isso é eu, tá? O Domício Basto. Eu penso comigo que Jesus não tinha umbigo. Né, irmão? Meio forte, né? Por quê? Porque ele não foi criado do sangue de Maria. Foi criado por obra e graça do Espírito Santo. O primeiro Adão não tinha umbigo, né? Porque ele foi criado pelas mãos de Deus. O umbigo é o símbolo do sexo. Tá? O umbigo nosso é símbolo do sexo, que nós viemos, estava ligado à nossa mãe. Quando nós nascemos, cortou o umbigo, aí você começou a viver de você, mas antes você vivia da mãe. Jesus não dependeu de Maria. É forte, né, irmão? Mas isso é eu. Tá? Jesus não tinha umbigo. Porque se ele tivesse um umbigo igual o meu, ele viria por sexo. É forte, né, irmão? Quando chegar na eternidade, nós vamos pedir para o Senhor mostrar a barriga para nós. Senhor, como é que é? O senhor tem umbigo ou não? É, irmão.
Ele fala, realmente, Domingos, você acertou, eu sou igual o primeiro Adão. O primeiro Adão não tinha umbigo. É porque ele foi criado pelas mãos de Deus. A Eva também não tinha umbigo, irmão. Porque foi criado pelas mãos de Deus. Agora, o que descende de lá veio por sexo. Veio pela queda. Pelo amor de Deus, né, irmão? Veio pela via errada. Por isso que todos nós temos que nascer de novo. Quem nasceu de novo aqui já? Ô, glória! Nasceram de novo pela palavra. Amém? Você é uma nova criatura. Como que eu sei? Porque você crê em Cristo. Como que eu sei que sou nascido? Todo aquele que crê nele é nascido de Deus. Se você crê, você é nascido. Não importa a placa da igreja. Não importa a denominação. Desde que ele creu, ele é nascido. Porque salvação não está confinado e limitado a uma placa de igreja. Salvação, N. Coisas, né, irmão? Salvação, Deus tem maneira de salvar de todas as formas. Então você vê que aqui é graça. Nós somos salvos pela graça. Miseravelmente, Deus ia mandar nós tudo para o inferno. Laia de gente que não presta, raça ruim. Não, irmão? Mas ele veio e deu uma chance para nós. Todo aquele que nele crê, tem já a vida eterna. O segredo da salvação é crer. Amém? Meu Deus, é uma coisa que você nunca pode deixar de crer. Desculpa, irmão, todo dia eu falo, Senhor, eu creio no Senhor. O Senhor pode me ouvir? Eu quero que o Senhor me ouça, Senhor, que eu creio no Senhor. E o diabo escuta, fica com raiva, porque ele quer que você seja incrédulo, que você não creia no Deus Todo-Poderoso. Mas nesta noite, todos que estão aqui, creia no Senhor Jesus Cristo. Se você crê, você tem vida eterna. Não terá, tem já dentro de ti a vida eterna, que vai saltar dessa vida para outra vida, que é o seu corpo teofânico. A vida eterna já está aqui em nós, irmão, escondida dentro de nós. O Todo-Poderoso já fez isso e o mundo não sabe dessas coisas. Mas nós sabemos, porque Deus nos revelou que a vida eterna está guardada dentro de cada um de você. Ah, mas eu sou falho, sou errante. É dentro de você mesmo que a vida eterna está. Porque Deus não olha pelas suas fraquezas. Deus olha pelo que você crê. Deus olha pelo que você crê. Deus olha pelo que você obedece. Porque se você crê, você obedece. Mas se você não crê, você não vai obedecer. Amém? Então, amados, vamos finalizar porque a hora já voou. Você diz, minha mão está lesionada, porém no meu coração me diz que tu és meu Salvador, que me sara. Eu creio em Deus de todo o meu coração. Você não pode fazer nada, senão observe sua mão mover-se 1 centímetro cada dia. Não pode fazer nada mais. Vê? Então, irmão, veja. O profeta está falando. Ele está fazendo até a comparação daquela mulher que orou no monte. Uma outra mulher agora. Senhor, que esse monte se mova para dentro do mar. Eu creio, Senhor. Foi embora. No outro dia ela falou, Senhor, eu creio, Pai, na tua palavra, que esse monte, o Senhor falou, o monte começou a tremer, e algumas pedrinhas pequenininhas começou a rolar do monte. Você vê como é que é? A fé começou a funcionar. Aí o profeta fala da pessoa que está com a mão mirrada, com a mão, aleijada. Então ele ora para a mão dele funcionar. Então ele começa a ver coisinha mínima, a ponta do dedo começar a mexer. Você está entendendo, irmão? É assim que é a fé. A fé, ela é gradativamente. Então você vai orando, porque você é o que você pensa. Se você pensa que vai ficar curada, você vai. Mas se você vai, não, eu acho que vou ter que ir para o posto. Eu acho que vou ter que ir para o médico, pronto. A sua fé faz assim. Não, eu creio no Senhor. Primeiro eu vou operar a fé. Primeiro eu vou crer no Senhor e ficar firme na fé. Rebenta onde rebentar. Amém? E aí, irmãos,
você vai crendo, você vai crendo. E aí você vai observando a sua fé funcionar. Amém? Porque é assim que funciona. Você tem que observar. Você tem que ver o movimentar. Tá? Não está funcionando? Aí você... Desculpe o que eu vou falar, tá, irmão? Aqui. Você tem que virar e fazer igual Ezequiel, quando o profeta falou, dessa cama você vai morrer. Dessa cama, pode esquecer. Deus falou assim do Senhor, você morrerá. Tá bom? Eu vim só te trazer a notícia, viu, rei Ezequiel? Põe a tua casa em ordem. Dessa cama você não vai levantar, você vai morrer. E virou as costas e foi embora. Aí o rei Ezequiel virou para o lado da parede, chorou, né? E orou. Orou ali, uma oraçãozinha baixa, irmão. Até no pensamento dele orou e pediu, Senhor, pode ser que a minha casa não está em ordem, mas eu tenho andado fielmente nos teus caminhos. Então, Senhor, me dá um tempo para me colocar a minha casa em ordem, então, Senhor. Eu quero pôr minha casa em ordem, se não está em ordem, então me dá um tempinho mais, não deixa eu ir embora agora não. E chorou. Aí o profeta Isaías nem tinha saído do portãozão, né? Deus falou, volta. Fala para Ezequiel que eu vou aumentar 15 anos de vida para ele. Amém? Você vê como é que é, irmão? E é assim que funciona. Tem hora que você tem que ser claro com Deus. Tem hora que você tem que chegar na presença de Deus e fazer como está em Isaías 1,18. Vinde a mim e argui-me. Venha, conta para mim a sua situação. Porque tem gente, irmão, que vai contar lá para o médico, vai contar lá para não sei quem, está entendendo? Para A, para B, e não tem coragem de contar para Deus. De chorar nos pés de Deus. Às vezes chora até lá, não sei na onde, mas não chora nos pés de Deus. É nos pés de Deus que você tem que chorar, que você tem que reclamar, que você tem que falar. Tem hora que você tem que questionar Deus nesse sentido. Fala, Senhor, o Senhor cura o ímpio aí, ajuda o ímpio tem saúde para matar, roubar, adulterar, fornicar os homens, as mulheres, vive na prática do pecado, tem saúde boa. E nós somos teus servos, teus filhos, por que nós temos que ficar doentes? No outro dia você não tem mais nada, já está sarado. Deus fala, não, é verdade. Por quê? Porque é assim que funciona, irmão. Um certo dia Deus falou, Moisés, é o seguinte, esse povo que eu tirei de Israel aí, ó, esses escravos, aí, vou matá-los todos. Moisés, eu vou eliminá-los. Moisés entrou na frente. O senhor não vai eliminar, não. Se o senhor quer fazer isso, então o senhor risca o meu nome do teu livro. Põe eu fora, então. Pode tirar eu fora. Olha, Deus, como que pode um negócio desse, Senhor Jeová Adonai? O Senhor tirou Israel com mão poderosa, feriu o Egito com 10 pragas, abriu o mar vermelho, coluna de fogo, nuvem, tudo para o Senhor matá-los à míngua no deserto. Deus voltou atrás. Tá bom, meu filho. Eu não vou fazer nada com eles agora não, meu filho. Você vê como é que é? Mas lá para frente, você fica tranquilo, cara, que eu vou visitar o pecado de um por um deles. Deus, ele é bonzinho, 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 mas ele te purga seu pecado. Você errou? Eu errei. Existem duas coisas na Bíblia: consequência e provação. Entendeu? Jó, Deus provou Jó. E acudiu Jó na hora certa. Foi prova dura de Jó. Jonas, consequência. Jonas fugiu da presença do Senhor, o barco quase que virou, ele foi para a barriga da baleia, né, irmão? E muitos são provados, amém. Outros, consequência da sua falha. Consequência da sua desobediência. Purga quietinho, caladinho. Fala, aguento, Senhor. Pode chegar, ataca nas minhas costas. Eu sou errado mesmo. Pode chegar o chicote de mim, Senhor, porque eu mereço. Glória a Deus quando nós estamos sendo disciplinados por Deus. Porque qual é o filho que o pai não corrija? Se Deus não chicotear você, você não é filho, você é bastardo. Mas se ele te chicoteia, é porque ele te ama. É porque você é filho, irmão.
Esse é um segredo bonito. Todos que erraram lá atrás no Velho Testamento, Deus chicoteou eles. Ah, Davi. Deus chicoteou Davi. Davi? Tá? Pensa que eu não estou sabendo? Vem cá. Ó, chicote de Davi. Salomão apanhou até no final da vida. Todos Deus chicoteou. Por quê? Porque são filhos. Agora, essas pessoas que não acontece nada, irmão. Nada. Dá para desconfiar. É perigoso. Pinto 7, faz coisa, né? É perigoso porque não vem nenhuma correção. Você não vê a política? Você não vê os ladrão da política? Eles pintam 7, acontece alguma coisa? Não. O galardão deles é aqui mesmo. Não vai acontecer nada, irmão. Tem que deixar. Cada qual com seu igual. Amém? Por isso que nós não entramos nisso. Nós não mexamos com isso. Ficamos com a palavra. Para que não mesclar? Não misturar as coisas. Então, irmãos, vamos ficar de pé? Glória a Deus. Deus tinha que fazer um caminho, uma via de escape para Noé. Tinha que fazer uma arca, conservar a semente. Um caminho, uma saída. Daniel na cova dos leões. Deus fez uma via de escape com a coluna de fogo. Enoque teve uma via de escape. Elias teve uma via de escape. Veja, irmão, Deus sempre trouxe uma via de escape para os seus filhos. Então, nesta noite, irmão, irmã, se acontecer um problema na sua vida, né? Uma causa difícil, uma enfermidade, um perigo, alguém levantou contra você, você está passando por alguma provação no lar, na família, alguma coisa na justiça, o que eu quero te dizer no final dessa mensagem é que Deus vai providenciar uma via de escape para você. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai solucionar essa causa na sua vida. Por quê? Porque Deus é infalível e Ele não muda. Ele continua fiel à sua palavra. Então leve essa palavra no seu coração, que Deus vai entrar em cena e vai dar para você a vitória. Como sempre Deus, porque Deus é um Deus de vitórias. Amém? Vamos orar. Essa oração eu quero que todos orem. Todos abrem a boca e ora e peça. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia. Obrigado, Senhor, nesta noite, Pai. Pela Tua palavra, Senhor. Pelo Teu Filho. Pela Tua filha. Cada um de nós nesta noite, Pai, que viemos aqui, somos necessitados. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor. O Senhor é um Deus infalível, é um Deus que não muda, é um Deus maravilhoso. O Senhor cuidou do povo do Velho Testamento, o Senhor cuidou da noiva gentia. Agora o Senhor está voltando para Israel, para cuidar do remanescente de Israel. Senhor, o Teu retorno está à porta, Tu está voltando para buscar a Tua igreja. Então nesta noite, Pai, mantenha a nossa fé acesa, mantenha a nossa fé ativa, acrescenta-nos a fé para ficar firme, Pai, e alcançar a grande vitória do amor divino. Liberta essas pessoas, liberta o meu irmão, liberta a minha irmã, essa irmã que está enferma, esse irmão que está enfermo, restaura a sua saúde, restaura o seu vigor, tira a enfermidade, tira todo o mal. Essa irmã, Pai, que tem ansiedade, que tem perturbação noturna, que tem perturbação espiritual, seja repreendido o demônio, a perturbação, o demônio que vem muitas vezes para perturbar a vida da minha irmã, seja repreendido. Nós o rechaçamos, colocamos, Senhor, o sangue de Jesus contra Satanás, para que o Teu filho e a Tua filha tenha vitória do amor divino. Liberta, Senhor, a causa na justiça, conceda a causa, conceda a solução para o Teu filho, a solução para a Tua filha, livra do perigo lá fora, do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário. Põe o Teu anjo no carro, no veículo, na moto, oh Senhor, no ônibus, mesmo o Teu filho no a pé, Senhor, acompanha-o com o Teu anjo poderoso. E nesta noite, Pai, aciona a fé no coração de cada um, que eles vão para casa, Senhor, vitoriosos, de sonhos, de visões, Senhor. Mostra o Teu poder na vida de cada um aqui, Pai, porque nós cremos no Deus infalível, no Deus infalível, no Deus todo-poderoso, Pai. Nós não Te compreendemos como deveríamos, porque o Senhor está muito alto, ó Pai. O Senhor é muito poderoso, Pai, e nós só clamamos por misericórdia. Aceita a nossa gratidão,
leva nós em paz, protegido pelo sangue do Calvário. Senhor, não deixe nenhum mal acontecer contra teu filho, Pai. Guarda eles, Pai, e livra de todo mal. Pedimos no nome sagrado e bendito do Verbo da vida, Jesus Cristo, o grande eu sou o que era, o grande eu sou o que é, o grande eu sou o que será. Nesse nome pedimos e agradecemos para a tua glória. Amém. 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 Amados, vamos cantar só o primeiro verso, o coro do 264. Cante de louvor 264, Mi. Glória a Deus. Num cenário no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer, e o sangue que corre em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Domingo que vem, culto. No outro temos ceia já, né? O Júlio está terminando. Nós temos ali também na Sotomayor 1591 o tabernáculo ali de evangelismo. Tá certo? Quando for orar, lembra do ministério, lembra de nós, tá bom? E vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Pode cumprimentar seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.